e a própria elaboração da lei. Então ela foi feita, ela não foi feita lá dentro do Congresso, né, por um deputado, ela foi feita por um movimento, até foi um juiz, né, vítima da alienação parental, não conseguia ver o filho dele, que elaborou este projeto de lei. Então eu sempre tive muito de perto desses movimentos, porque assim, tudo que busca mudar, busca crescer, eu estou sempre, eu e todas as minhas bandeiras, né, multicoloridas. Meu nome é Silvio Rogério. Hoje, dia 17/5/2016, iniciamos às 15 horas na 41ª Vara do Trabalho da 2ª Região, entrevista com o juiz Dr. Elísio Luiz Pérez, responsável pela consolidação do anteprojeto da Lei de Alienação Parental, concedida para o artigo científico de pós-graduação em Direito de Família pela Faculdade Legale, com orientação do professor Nelson Sussumo Chiquicima. O artigo tem o tema de alienação parental, a diferença de ato e síndrome, sobre a perspectiva do judiciário e da psicologia. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Primeira pergunta aqui. Apesar de a alienação parental estar sendo mais amplamente divulgada atualmente, infelizmente ainda é um tema mais conhecido por quem vive essa situação. Quais foram as suas inspirações para pesquisar sobre o tema? Quais os entraves e a abrangência? Algum ponto que considere fundamental para a aprovação da lei? Bom, primeiro, inspirações. Eu nunca trabalhei profissionalmente com alienação parental, foi a partir de uma questão pessoal, passei a estudar. Na época não havia a lei, né, de alienação parental, estava em debate a primeira lei da guarda compartilhada, estava tramitando no Congresso ainda, estava no final da tramitação, o projeto não previa a hipótese de alienação parental, e uma das questões, eu já comecei a participar de ONGs na época, muitos pais já percebiam que a lei só de guarda compartilhada, embora seja ótima, a ideia seja muito importante, só ela não dava conta de todo o problema. Principalmente na redação original se dizia, quando não houver consenso, não se aplica a guarda compartilhada, né? Então bastaria criar uma controvérsia, aí, ainda que insincera, para impedir a guarda compartilhada. Tinha uma lacuna grande ali, que era a questão da alienação parental. Eu fiz uma primeira redação, aí eu disponibilizei isso em aberto na internet e comecei a receber críticas, principalmente do pessoal das ONGs, mas veio também crítica de advogados, de juízes. E aí eu fui melhorando o texto. Eu tive algumas críticas da área da psicologia. Havia ainda até hoje existe, né, um debate sobre a pertinência do termo síndrome da alienação parental. E teve também divergência com um grupo no Congresso que se chama CFEMIA. Não sei se você conhece, que é um grupo que defende o direito das mulheres. Mas esse último foi um pouco mais tranquilo, que havia uma percepção de que a lei era, bem grosso modo, que era uma vingança de pais contra mães. Havia uma série de restrições, achando que era um projeto contrário aos interesses das mulheres. Mas, de certa forma, o debate já dissolveu isso. O simples fato de nós levarmos lá para Brasília mulheres que tinham sofrido a alienação parental enquanto crianças, ou mesmo como mães, já, de certa forma, abriu o debate. Eles entenderam que não era alguma coisa segmentada de homens contra mulheres, embora estatisticamente ocorra mais alienação parental da mãe em relação ao homem hoje, até por conta de a mãe ser detentora da guarda na maior parte dos casos. Mas não é alienação parental, absolutamente não é algo que ocorre necessariamente sendo a mulher ativa e o homem alvo. Então seria atender a todos, né? Ser pai, mãe e a proteção dos filhos. Exatamente. A lei é voltada basicamente para a proteção da criança. Né? Da criança, independente do gênero, né? Exatamente. De fato, o que a alienação parental causa na criança que surgiu a necessidade de fazer uma lei específica dessa proteção? O problema são consequências de natureza psíquica, né? Isso estou falando de forma bem ampla aqui, pode ser desde alguma coisa pequena até coisas mais graves. No sentido mais grave, está interferindo na formação psíquica de uma criança. Se você pegar uma situação de alienação de uma criança pequena até a fase adulta, ela está se estruturando, está estruturando a personalidade dela, o modo de ser dela, a partir de uma situação de alienação parental. Isso é muito grave, isso vai marcá-la para o resto da vida. A questão aqui para trazer a alienação parental para o direito tinha uma certa dificuldade, que é a seguinte: em primeiro lugar, a terminologia síndrome de alienação parental.
ela é discutida tanto no campo da psicologia quanto da psiquiatria. Tem ainda pessoas que não aceitam a definição de síndrome na classificação diagnóstica de DSM-4, né? Exatamente. Ainda não foi aceita a definição de síndrome. Bem grosso modo, o que se pode dizer é que na síndrome a gente sabe que a criança já está respondendo ativamente a uma campanha de alienação parental, né? O problema é trazer isso para o direito. Como se fazer isso? Um jeito grosseiro seria dizer, olha, toda vez que caracterizada a síndrome de alienação parental, vai haver A, B e C punições ou consequências. O problema é que se dizer isso seria uma forma de colocar na mão de um profissional de psicologia dizer quando existe síndrome ou não. E aí o debate volta igualzinho para o campo do psicólogo. Então, a alternativa que foi feita na estruturação da lei, isso desde a primeira versão até a última, foi o seguinte, foi criar uma categoria de atos de alienação parental, diferentemente da síndrome. São atos que por si só caracterizam a alienação parental, sem que necessariamente haja uma consequência para isso. Eu faço sempre a comparação com uma agressão de natureza física, né? O fato de você agredir uma criança fisicamente não significa necessariamente que você vai ter alguma outra consequência ali nociva para a criança. O que ninguém discute é que deve ser repreendido, uma agressão física, e ponto. Ninguém... Verdade. Então, esse paralelo vale para a alienação parental. Então, eu não posso praticar esse ato de alienação parental independentemente de outras consequências. Se tiverem as outras consequências, claro que é mais grave ainda, isso justifica uma intervenção mais dura do juiz. Mas se não tiver, não significa que o juiz não tem que interceder. Ele tem sim que interceder até para evitar algo maior, né? A lei é estruturada basicamente nisso. Então, ela no primeiro momento, ela dá até exemplos do que são atos de alienação parental, desde os mais simples ali de dificultar a convivência da criança com o pai ou mãe, até os mais graves. Uma campanha clara ali de desqualificação do pai ou da mãe. Sim, então, no caso, pode haver atos e não necessariamente ter a síndrome. Mas mesmo assim, nos casos de atos, deve ser avaliado pelo juiz, é isso que eu entendi. Exatamente. E a lei ela permite o seguinte, que o juiz, vendo a prática desses atos, ele possa atuar diretamente, ele não precisa esperar um laudo. Ele pode determinar um laudo, um estudo biopsicossocial, como fala a lei, para ter mais elementos para decidir. Mas se ele quiser de plano atuar, a lei permite. Então, a lei funciona em vários níveis. Ela permite que se reconheça o ato diretamente e também permita que o juiz, depois de fazer uma perícia detalhada, ele reconheça que não existia apenas os atos, mas já tem alguma consequência mais grave, que é a síndrome. E até a lei, com essa preocupação de abrangência e de nomenclatura, ela até diz o seguinte, aquelas medidas que o juiz pode tomar para inibir ou reverter a alienação parental, o juiz pode e deve tomar, independentemente dele chegar à conclusão que é necessariamente uma síndrome. Se ele chegar à conclusão de que, ou o psicólogo chegar à conclusão de que não é uma síndrome, é algum outro problema grave, ele pode tomar as mesmas medidas. E aí que eu digo, a ênfase da lei é proteção à criança, não é punitiva, né? Que tem essa leitura que eu considero equivocada, né? Falar, a lei está aí para punir quem pratica alienação. Ela pode fazer isso também, mas a ênfase da lei é a proteção contra, em primeiro lugar, contra a alienação, mas contra qualquer problema conexo à alienação parental, que não seja necessariamente a síndrome, né? Então, nesse sentido, como identificar e agir de forma correta, coerente em cada situação, seja de síndrome ou de atos, e qual medida pode ser adotada para corrigir esses possíveis erros de interpretação. Porque veja, quando o juiz manda o psicólogo investigar alienação parental, por si só, não define se ele pediu sobre atos ou para identificar a existência de síndrome. Ou seja, o psicólogo não sabe se ele está investigando uma consequência de atos ou praticamente os atos. Gera uma problemática, porque o psicólogo começa a investigar, começa a tentar responder perguntas que não foram feitas. Que eu considero o seguinte, que uma coisa não é necessariamente dissociada com a outra, tem pontos de contato, né? Você pode ter atos e síndrome, você pode ter atos e não ter síndrome, né? Você pode ter algo parecido com uma síndrome que não é síndrome e não ter atos, né? Isso. Então, por isso que, a regra geral, né, tirando aí uma hipótese de um processo existir especificamente por um pedido de alienação parental, vamos pensar de forma geral, o psicólogo vai fazer um estudo, e nesse estudo me parece que ele tem que contemplar de início todas as hipóteses. Aí ele vai dizer se tem ou não a síndrome, e eu acho importante que a lei não necessariamente pense só nessa nomenclatura síndrome, né, permita essa saída mais ampla, porque tem profissionais que não concordam com essa classificação, né? Então, de certa forma, a lei dá esse espaço para que ele, embora não concorde com a classificação, se houver alguma coisa grave, ele não vai poder simplesmente dizer, não tem nada aqui. Não, tem um problema que eu posso chamar de
usar outra nomenclatura, classificar de outro jeito, mas tem o problema. E eu proponho tal tratamento para esse problema. E quando vai para o psicólogo, talvez o psicólogo tenha interpretação de que se investigue se existe a síndrome. Certo que, se fosse meramente os atos, o juiz poderia a possibilidade de identificar. Mas é o que o senhor acabou de dizer, né? Talvez não... E havia, por exemplo, não identifique, na formulação da lei, eu recebi algumas críticas até por essa construção, né, de atos e síndrome, né? Alguns entendiam, não, o psicólogo necessariamente tem que reconhecer se existe ou não a síndrome. Mas, do meu ponto de vista, é um raciocínio que desprotege. Justamente pelo que a gente estava falando, eu posso praticar atos e isso não gerar consequências. Então, nesse caso, o psicólogo vai fazer um estudo, ele não vai identificar a síndrome, porque a criança, por circunstâncias determinadas, não reagiu desfavoravelmente àquela campanha de desqualificação, que é bom naquele caso específico para aquela criança, ela está fortalecida, não respondeu, mas nem por isso aqueles atos podem existir, né? Exatamente, eles têm que ser combatidos. E pensando dessa forma mais ampla, eu acho que você dá uma proteção maior, né? Tirando casos muito específicos, é mais difícil a constatação da síndrome, né? Não é algo simples, é algo que requer um estudo cuidadoso, não é todo caso que é claro, né? É um trabalho muito mais complexo. E você identificando que pelo menos tem atos, o juiz pode de saída já tomar alguma atitude, né? Aplica uma advertência, aumenta a convivência da criança com o genitor que é alvo da alienação. Ele pode atuar. Então definiria a guarda compartilhada? Sim, eu estou pressupondo que já haja, né, a guarda compartilhada, mas exatamente. No Brasil tem-se a mania de dizer que algumas leis não pegam. O mesmo tem sido dito sobre a lei de alienação parental e a lei de guarda compartilhada. Qual a razão disso ter acontecido? Porque a lei de 2010, né? Nós já estamos em 2016, a alienação parental a gente vê que existe muito. Mas, exemplo, a inversão de guarda por conta de atos de alienação parental, que existem muitos graves, eu não consegui achar nenhum julgado que tratasse sobre isso. Não sei nem se existe. Por que o senhor acredita que tem essa resistência? Dá para pensar em alguns problemas aí, né? Um deles é uma própria questão social, né, e cultural, né, de ser uma questão muito cara para a sociedade, isso não só do Brasil, para ver na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, essa questão da guarda, ela desperta paixões aí de todos os lados. E há entendimentos conservadores ainda muito arraigados na sociedade. É difícil quebrar isso vai um tempo. A questão da lei não pegar, é fato, a gente tem esse problema de efetividade da lei. Ele é agravado no Brasil pelo fato de que você tem produção legislativa muito grande, e isso de certa forma banaliza as leis, né? Tem muitas leis e poucas são aplicadas, né? Mas ditas todas essas ressalvas, eu acho que ainda é cedo para dizer que essa lei não pegou. Eu acho que ela está pegando, basta se fazer uma pesquisa aí se você faz um recorte de uma pesquisa de jurisprudência de julgados de 10 anos atrás, você vai encontrar 2 ou 3 referências à alienação parental feitas pelo mesmo desembargador sempre, lá no Rio Grande do Sul, a doutora Maria Berenice, aqui em São Paulo, o Caetano Lagrasta, pouquíssimos falam. Se você fizer essa pesquisa hoje, não estou dizendo que ainda que está da forma que deveria. Não, está muito aquém, é evidente, né? Não discuto isso. Mas se você fizer essa comparação, você vai ver que hoje em dia essa realidade é, no mínimo, tratada. Talvez mal tratada ainda, mas ela já é tratada, já é reconhecida, já é Inclusive teve um posicionamento do CNMP agora, né? Exatamente, eles acabaram uma orientação, né, da Procuradora-Geral no sentido de que o Ministério Público dê mais atenção a essa questão da alienação parental. Mas eu ainda acredito que a perspectiva não só da lei ser mais aplicada, dos profissionais terem mais cuidado com a aplicação, mas também os novos profissionais que estão se formando já na vigência da lei já entram no Ministério Público, no Judiciário, mais preparados, né, para essa realidade. O artigo 9º, que tratava sobre a mediação nos casos de alienação parental, foi vetado. Como o senhor analisa essa questão? Sobretudo com o advento do novo CPC, que sugere a mediação antes da judicialização. Deve ter um curso específico para identificar os atos de alienação parental na mediação? O mediador conhecer a alienação parental é importantíssimo, né? Porque é uma dinâmica muito específica, né? Que sai das situações ordinárias aí de litígio que a gente vê no dia a dia, né? Tanto questões civis do dia a dia, né? A alienação parental tem uma dinâmica muito diferente, né? Então, você entender como é que funciona a coisa, isso é uma ferramenta importante para o mediador. Esse artigo foi vetado, acredito que por desconhecimento do que significaria a mediação.
havia resistência de pessoas do Poder Judiciário, do Ministério Público, acreditando que uma mediação tiraria da tutela do Poder Judiciário essas questões, né? E é um equívoco, né? Porque um eventual acordo decorrente de uma mediação pode ser igualmente submetido ao Judiciário, que pode homologar ou não. A diferença é que você teria ali uma construção, uma solução construída por todos, né? Então, de certa forma, num caso de alienação parental, isso seria um ganho evidente. E tem também o que não foi dito expressamente no veto, mas o que se especula é que haveria uma restrição por parte de advogados, acreditando que isso diminuiria o campo de trabalho de advogados. Não posso afirmar que isso tenha ocorrido, mas sei que existe sim esse preconceito de acreditar que a mediação tira trabalho do advogado, né? É o contrário, né? Cria outro tipo de trabalho e um trabalho muito qualificado. Então, se sugere, acredito que também contemple os casos de alienação parental. Sim, e a tendência é ter ampliação, isso é inevitável, né? A tendência é ter ampliação da aplicação da mediação, inclusive nesses casos de alienação parental. Essa informação, não sei se você tem ou não, existia um projeto de mediação muito antigo no Congresso, sim, que se perdeu no meio da tramitação, e eu fui pesquisar, eu consegui levantar a informação em determinado ponto, que é inacreditável, que o projeto, os autos físicos do projeto, se perderam, extraviaram. É até engraçada a história, mas é verdade. Era um projeto muito extenso, falando de mediação, que nunca foi para frente, não avançou, né? E se cogitava desse lobby aí de advogados, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Em resumo, não houve interesse de algumas pessoas, sim. Caiu por terra. O artigo 10, que combate as falsas denúncias, também foi vetado. Como o senhor analisa essa questão, sobretudo com o aumento das falsas denúncias de abuso e violência doméstica? O senhor apoia o projeto de lei que criminaliza a alienação parental? Do mesmo jeito que eu falei para você que foi difícil trazer uma realidade da psicologia para colocar numa lei de família, no direito penal é mais difícil ainda, porque os tipos são bem fechadinhos, né? Não tem muita brecha para interpretações equívocas, né? Então, você não poderia fazer uma lei dizendo o seguinte, olha, quem praticar alienação parental comete crime. Porque o que é alienação parental, né? E aí tem interpretações de forma bem ampla, né? Você colocaria na mão de um profissional dizer se a pessoa cometeu crime ou não. É complicadíssimo isso. Então, eu vejo aqui que o projeto que você trouxe, ele tenta contornar de novo, né? Ele tenta classificar quais seriam essas atitudes que representariam a alienação parental para transformá-las em tipo penal. Tem sim uma utilidade, né? É de difícil aplicação, talvez tenha uma utilidade até moral, né? Para as pessoas saberem que é crime, né? Mas também, normalmente, os casos de alienação parental mais graves, eles ou configuram, ou no mínimo, tangenciam outras hipóteses de crime, né? Calúnia, difamação, denunciação caluniosa. Tem o desembargador Caetano Lagrasta, ele tem alguns artigos em que ele defende, inclusive, que a alienação parental se enquadra no crime de tortura. Ele defende isso, que seja considerado tortura. No artigo aqui do veto, ele faz alusão aqui ao artigo 236. Esse inciso que seria acrescentado no 236, posso dizer o seguinte, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem seria a seguinte, ele criminaliza uma hipótese específica de alienação parental, então dá um recado claro para a sociedade, né? Se você cometer alienação parental, nessa hipótese, né, de fazer uma denúncia falsa com esse objetivo, você pode sofrer uma sanção criminal. Então, nesse aspecto era algo positivo, vamos dizer, uma sinalização social. O ponto de vista negativo é o seguinte, ele aplica uma penalidade muito menor do que aquela da denunciação caluniosa. Tudo bem, em alienação parental, seria mais fácil caracterizar essa hipótese aqui do que a denunciação caluniosa que já está lá no Código Penal. Mas, em compensação, aquela hipótese lá do Código Penal, ela sugere uma pena muito mais rígida do que essa aqui do 236 do ECA. Em síntese, dois aspectos, né? Um que seria positivo, que é tornar clara a hipótese de crime decorrente de alienação parental. Uma negativa é que coloca uma punição até mais branda do que aquela que já existe na hipótese genérica de denunciação caluniosa. Por isso que eu não sou tão pessimista assim com relação a esse veto. Quando alguém faz uma denúncia, uma falsa denúncia de abuso ou violência, e acaba caindo por terra. Verifica-se que não houve e nada é feito com o tipo penal, né? E a gente volta, né, naquela mesma discussão, que a gente tem um problema grave de efetividade, né? Na verdade, se você consegue aplicar o pouco que você tem, você consegue chegar a bons resultados, né? O problema é aplicar, né?
Essa é a grande questão. Mas agora, me veio agora na cabeça, mas fazendo um paralelo com a pensão alimentícia, a gente não tem a mesma efetividade. Sim. No caso da pensão alimentícia, já funciona a prisão, a pessoa acaba sendo presa. É que a dificuldade é que a pensão dos alimentos, né, é um fato objetivo, né? E a gente cai sempre nessa questão, né? O que é alienação parental? Você sabe, eu sei. Já é subjetivo. Mas tem uma margem subjetiva, né? E é justamente aí que, vamos dizer, que a perversão da lei atua, né? A exemplo do artigo 5º, parágrafo 2º, a perícia psicológica realizada por profissional habilitado exige em qualquer caso aptidão comprovada para diagnosticar atos de alienação parental. Os casos de alienação parental na mediação também deve haver habilitação específica do mediador? Acho que sim, acho que tem que haver uma preparação, né? Com a única cautela aí da gente não burocratizar demais, né? O que é essa habilitação? A gente vai criar uma certificação própria, né? E isso aí abre margem para uma burocracia excessiva. Se houvesse aprovação dos artigos 9º e 10º, é possível que existisse menos casos de crianças afastadas e maior conscientização dos envolvidos? Acho que sim, que alguma conscientização poderia haver com esses artigos, né? Um maior grau de conscientização poderia haver, mas como eu disse, eu não sou totalmente pessimista não. Acho que você comentou, a mediação está vindo, né, por outras vias, inclusive pelo Código de Processo Civil, e há outros meios de se caracterizar os excessos, né? Inclusive eventuais crimes, né? Pelo Código Penal, pelo ECA. O que eu costumo dizer é que não existe fórmula mágica, né? Para resolver a alienação parental. Você tem como tratá-la, né? Então são várias ferramentas que você vai usando e dá um tratamento minimamente razoável para cada caso. Mas não tem uma fórmula, uma ferramenta, um projeto de lei que você diga, olha, esse projeto aprovado resolveria o problema, né? Gostaria de... Até por conta do problema da cultura, né? Sim. Mas a gente nem por isso, a gente deve acreditar que o fato da gente não ter uma solução completa significa que a gente não pode fazer alguma coisa. Sim, pode fazer muitas coisas que são úteis e que funcionam, né? E isso eu acho que, bem ou mal, está sendo feito, né? Porque passados 6 anos, a lei ainda encontra resistência para publicação. O que precisa ser feito? Acho que é desconhecimento, em parte, né? Resistência alguns profissionais que trabalham hoje com alienação parental, eu estou falando de advogados, psicólogos, promotores, juízes, foram formados com base em outro entendimento, outra legislação, e tem uma resistência maior à aplicação da lei, tanto da lei da alienação parental quanto da guarda compartilhada, a nova. Mas a tendência é não só esses profissionais irem mudando o entendimento, irem entendendo de uma outra forma, mas também os novos profissionais serem formados, como eu disse, de uma outra forma, né, com outro entendimento. E principalmente com a mediação, com a lei da guarda compartilhada, com a alienação parental, acho que o apontamento é esse, para a cultura de paz. O novo Código de Processo Civil faz essa tentativa, né? A gente não sabe até que ponto ela vai ser bem sucedida, né? Mas também aí a gente tem que pensar até numa questão de formação dos profissionais, né? Quando se faz a graduação em Direito, se estuda pouquíssimo, quase nada, de soluções conciliadas, enfim, de um processo mais cooperativo. O processo basicamente que a gente aprende, que a gente vê e aprende, é o processo litigioso, né? Na graduação, salvo engano, acho que são 40 a 80 horas que se fala de direito de família. E direito de família está tratando da sociedade, né? Sabendo que a família é a base da sociedade, precisaria ter uma atenção especial aí, de repente mais horas de investimento, uma qualidade maior, uma atenção melhor, porque trata da família, né? Sim, uma questão presente para nós no dia a dia, né? Mas a gente está falando, como você falou, de questões culturais, entra a religião, entra a formação, é algo muito profundo para cada um. E seria importante um estudo mais profundo, inclusive na graduação, sobre isso. A psicóloga Denise Pericini, que diz que é a guarda compartilhada que vai regrar as pessoas. Você determina a guarda para as pessoas terminar com o litígio, não esperar o fim do litígio para determinar a guarda compartilhada, que é o que a gente vê hoje. Alguns juízes ainda não aplicam a guarda compartilhada porque não existe consenso entre o ex-casal. Quando, na verdade, a aplicação da guarda compartilhada é justamente uma ferramenta para a conscientização do ex-casal e logo contra a alienação parental. E além disso que você está falando, existe uma certa restrição, então, existia, pelo menos acho que ainda existe, a aplicação da guarda compartilhada em casos de litígio, acreditando que a guarda compartilhada fosse fomentar mais litígio. E pode ser que haja desentendimento mesmo, mas a questão é tarefa do judiciário eliminar todo tipo de desentendimento? Não tem desentendimento que é saudável, que existe justamente função paterna está atuando, está se contrapondo a eventual decisão que não é boa? Então a gente tem que parar para observar isso, né? Até que ponto uma divergência, um conflito
ele é ruim? Nem sempre. Há conflitos que são ruins, mas há conflitos que são bons. E o judiciário não tem essa tarefa de eliminar todos os conflitos. Os entendimentos mais avançados hoje vão no sentido de que o judiciário ele deve cuidar de conflitos, ele não tem que eliminar conflitos, até porque, como eu disse, né? É complicado. Exatamente. A pessoa está lutando pela guarda do filho, porque, sim, é dito, né? Que é por vingança, não, que a guarda foi com vingança. Poxa, que vingança saudável para a criança, né? E tem que saber que conflito é esse, né? É um conflito porque o pai não quer que a criança frequente determinado lugar, porque está havendo um risco real, efetivo à integridade da criança, ou não, né? O que está acontecendo, né? É preciso ver o que está acontecendo naquele caso concreto. Onde se inicia a alienação parental? Se adultos já são programáveis, quem dirá a criança? Porque pai e mãe é referência. Então a criança jamais vai questionar o que pai e mãe vai falar. Eu te respondo aqui da seguinte forma. Eu acho que entra um pouco naquela questão que a gente estava falando da diferença entre ato de alienação parental e síndrome. O ato em si, ele já representa uma infração pela lei. Eu não poderia falar mal. Evidentemente que você tem que separar o que é um ato do dia a dia, um comentário evidentemente normal, feito no contexto de formação natural de uma criança, de uma campanha. Acho que então eu te respondo da seguinte forma: falar mal do pai ou da mãe é sim um ato de alienação parental. Claro que o juiz vai ter a cautela de olhar, não, isso foi num determinado contexto, o seu pai aqui ele está atrasado. Isso pode acontecer numa situação de convivência normal do pai e a mãe com a criança sem ser alienação parental, evidentemente. A questão é, o juiz vai olhar se isso está dentro de uma campanha, de algo maior, né? Ele vai ter essa cautela. Havendo essa campanha, o ato sim de falar mal, ele já é alienação parental e ponto. Agora, se a criança estiver reagindo... Então, é que no comentário feito à criança... Ou quando a criança passa a rejeitar o genitor. Se a criança estiver respondendo à campanha, aí é mais grave. A gente pode até falar de uma alienação parental, de uma síndrome, num estágio mais leve, no primeiro, ou até médio ou mais grave. A gente teria as duas coisas aí. Então, o ato em si, ele tem que ser combatido, né? E aí tem até debates interessantíssimos. Se você pegar do ponto de vista da psicanálise, você não precisa nem ter uma fala da mãe ou do pai para a criança para gerar alienação parental. Um gesto, ele pode gerar alienação parental. Um gesto de reprovação, um tom de voz. Eu posso falar para a criança, não, vá ficar com seu pai, mas com um tom de voz de reprovação. E a criança, evidentemente, que sabe ler isso. Evidentemente que isso não dá para você regular com lei, mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que estudar isso. E evidentemente que a lei serve para colocar limites na convivência. Eu tenho lei lá que impede que que eu pratique atos de racismo. Eu não posso praticar isso. Evidentemente que no íntimo eu posso sim ter um posicionamento racista. Isso nenhuma lei vai conseguir descobrir no meu íntimo que está. Mas eu tenho limites objetivos, né, externos, que a lei coloca, que me impede de praticar atos. Isso, evidentemente, que facilita, ajuda a convivência, né? Então, eu faço esse paralelo. A lei, ela coloca esses limites, ela de certa forma, se alguém está disposto, está posicionada no sentido de praticar alienação parental, ela sofre esse tipo de restrição, né? E a lei também, de alguma forma, ajuda a repensar isso e reposicionar. Mas é muito mais profundo do que isso. Até você pode praticar alienação parental sem falar. Sem falar. Ou até falando alguma coisa, é o que eu te falei, um tom de voz. Pelo tom de voz. E se isso parece muito abstrato, basta você pensar o seguinte: uma criança, ela sabe, em relação ao pai ou à mãe, pelo tom de voz que ele fala, ela sabe dizer se ele está aprovando ou desaprovando uma conduta. Então, ela sabe disso. Verdade, justamente. E isso vem com a convivência, né? Então, quanto maior tempo a criança passa com o genitor, que está alienando, acaba criando-se até um código. E posso fazer outra coisa, por exemplo. Posso, em relação à criança, dizer, olha, eu fiquei sozinho aqui sem você está vendo como eu estou sofrendo, e colocar a criança nesse lugar, né, de responsabilidade pela felicidade do adulto, né? De certa forma, um jeito de criar uma situação, colocar a criança num conflito de lealdade, sem necessariamente falar mal do outro. Então, é por isso que tem que se tomar cuidado com esses cortes taxativos, né? Fazer isso é alienação. É preciso um olhar muito cuidadoso, né, do contexto. A lei, ela dá essa ajuda, ela coloca alguns limites, mas o olhar mesmo para a alienação parental ele tem que ser muito mais cuidadoso. Tudo gira em torno da sensibilidade. Que nessa hipótese que eu falei, pode ser que uma criança tivesse tendo alguma reação ou não sei, mas pode ser que não tivesse caracterizado um ato específico de alienação parental, pode ser que o pai ou a mãe que fosse alvo não reconhecesse a presença da alienação parental, mas pode ser que no segundo momento, numa perícia, o profissional preparado identificasse isso. Por isso que eu falo que a lei, ela funciona em vários níveis, né? Desde o mais evidente, da caracterização ali da alienação parental caricata, né? Não pode ir com o seu pai, não pode ir com a sua mãe, até o mais profundo, que seria esse por um profissional da psicologia.
Se eu tivesse a possibilidade, o senhor faria alguma alteração na lei? Acho que o que eu acrescentaria, de certa forma, cogitei colocar na tramitação da lei, que era aquela hipótese que a gente estava conhecendo no começo aqui, da presunção da guarda compartilhada quando um casal se separa, né? A ideia seria a seguinte: se o casal está separado, presume-se em exercício a guarda compartilhada. Quer dizer, se ninguém procurar o judiciário com uma acusação muito grave, você não precisa que o juiz diga que é guarda compartilhada, isso já seria automático. E isso não foi incluído na primeira versão porque ainda era uma questão polêmica, né? Era muito recente a guarda compartilhada, e nós chegamos à conclusão que seria mais um ponto de entrave na tramitação da lei, e logo em seguida veio, né, a nova lei da guarda compartilhada, que estava em debate, tal. Talvez hoje, com essas duas leis de guarda compartilhada, já haja uma maturidade suficiente para essa terceira hipótese, né, que é a guarda compartilhada independentemente de lei, né? Então a gente trataria a exceção como exceção, né? Sim, exatamente. Então já tendo o compartilhamento, até porque quando a pessoa está casada já está aplicando a guarda compartilhada e não deveria ser retirado sem justo motivo. E seria interessante isso tivesse incrustado na sociedade, de que alguém vai se separar, já sabe que a regra, o normal, é a guarda compartilhada. O anormal, que é a guarda não compartilhada, a guarda unilateral. Sim. Então isso, de certa forma, já traz um indicador, né? Se eu não quiser a guarda compartilhada, em primeiro lugar, eu preciso ter um fato muito grave para justificar essa opção. Em segundo, eu vou precisar provar isso a um juiz, eu vou ter um caminho muito difícil pela frente. Que hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. Quem quer a guarda compartilhada... que tem um caminho difícil pela frente. Você cria uma presunção ruim. E, aliás, hoje em dia, você induz a briga, né? Porque sabendo que ainda existe restrição à aplicação da guarda compartilhada, então isso se torna mais um elemento de divergência, né? Você sabendo que pode usar essa ferramenta, né, o debate sobre guarda no judiciário, isso se torna mais um motivo de briga, né? Que não precisaria existir, né? Sim. Ela vai ter a consciência de que a criança passa a ter duas casas e a criança também vai passar a ter tempo igualitário com o pai tanto com a mãe. A pessoa vai ter que provar, é o que o senhor disse, vai ter um caminho muito difícil para provar as razões da criança não permanecer em tempo igualitário com outro genitor. Seria exatamente isso aí. Teria que ter alguma coisa muito grave, muito relevante para justificar a exceção, que, como o próprio nome está dizendo, é exceção. Exatamente. Algum comentário adicional ou orientação relevante para a sociedade? Quem deu essa ideia foi a Sandra Vilela, quando estava tramitando o anteprojeto, né, estava fazendo. Ela falou, olha, tem uma experiência do direito comparado no Canadá, salvo engano, é assim, que é o seguinte: eu quero me separar, então, se eu quero a guarda unilateral, o juiz ele vai utilizar como critério privilegiado para atribuir essa guarda a circunstância de eu garantir uma convivência ampla da criança com o outro. Supondo que o pai ou a mãe queiram a guarda unilateral e haja uma competição por conta desse critério para ter a guarda lateral. No limite, para que eu tenha a guarda lateral, eu tenho que propor uma convivência tão ampla do outro genitor com a criança, mas tão ampla que essa convivência vai ser praticamente equivalente à guarda compartilhada. Então, é um artigo que meio que curto-circuita as coisas, né? Se eu quero a guarda lateral, eu tenho que oferecer na prática uma circunstância igual à da guarda compartilhada. Até as exceções, que seriam a guarda unilateral, elas seriam muito parecidas com a regra da guarda compartilhada. De certa forma, isso inviabiliza um pedido belicoso de guarda unilateral e, ao mesmo tempo, para aqueles casos em que não cabe, né, que não dá, por alguma circunstância não daria para aplicar a guarda compartilhada, se chegaria também a uma solução muito boa, muito próxima. E isso induz as partes, ao invés de uma estratégia de beligerância, né, de briga, de litígio, induz a uma estratégia de cooperação. Então, se eu quero demonstrar para o juiz que eu estou recebendo bem o outro genitor, que eu quero que ele participe, a minha estratégia não vai ser de denegri-lo, vai ser o contrário, vai ser dizer, não, ele fica bem com a criança e eu estou propondo tais e tais situações para ele conviver com a criança. Você inverte a lógica do processo, né? Que infelizmente hoje não acontece na prática. Mas né? isso é um instrumento poderoso na mão do juiz e do mediador também, eu acho. Claro que o mediador não tem esse poder de aplicar a lei, mas ele pode sinalizar que existe essa lei e que ela eventualmente vai se aplicar. Ele pode sinalizar isso. E o juiz, com esse instrumento na mão, ele pode, por exemplo, numa situação de litígio criado, um litígio forçado, ele pode deixar isso muito claro na mesa de audiência. Dizer, olha, se você vai insistir nessa estratégia de denegrir o outro lado, isso pode contar, sim, para você na aplicação do artigo 7. Então, se eu chegar à conclusão que não cabe a guarda compartilhada, como você está dizendo que não cabe, então eu vou usar como critério aquele genitor que favorece a convivência da criança com o outro. Logo, é o outro que vai ter a guarda unilateral e não você. É um convite para que pare de brigar e passe a conversar, né? Primeira vez que eu estou vendo a análise sobre esse artigo, desta forma. Eu ainda não vi a aplicação clara desse. Salvo engano, eu acho que a Sandra Vilela me falou uma vez de aplicação, mas eu nunca vi ainda
não lembro de ter lido nada sobre aplicação. Mas é o que eu te falei, tem um Mas tempo de é maturação perfeito. da lei. É questão de ser bem aplicada. Um instrumento desse, né, partindo do pressuposto que o juiz esteja lidando com um caso em que não haja uma patologia grave, que as pessoas não tenham comprometimento cognitivo, ali sabem conversar, eu acho que essa sinalização de que você vai brigar, você vai ter um prejuízo grande, eu acho que resolve boa parte dos casos. Né? Perfeito. E aí ele teria um amparo da lei, não é uma invenção dele. Né? Ele, olha, eu vou aplicar o artigo 7º da lei da alienação parental. É perfeito, porque assim, eu estou pensando aqui agora nas falsas denúncias. Isso está me dando uma justificativa agora no artigo 7º que isso é possível, porque já que a pessoa está causando litígio de modo que faz as falsas denúncias, com base na própria lei de alienação parental, isso daí pode ser revertido. Pode. Pela própria lei fala na possibilidade de inversão da guarda. Né? O artigo 6º é o inciso 5º, fala que entre as medidas que o juiz pode aplicar, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou inversão. Caberia por lá. O 7º, eu faria uma única ressalva dessa leitura que você falou, é o seguinte, ainda quando haja algum litígio, ainda que maior, o juiz deve tentar incentivar a aplicação da guarda compartilhada. Mas naquela situação em que ele chegar à conclusão que não é possível, aí sim ele vai aplicar esse critério, de que vai favorecer aquele pai ou mãe que favorece ao máximo a convivência da criança com o outro. Que é um critério prático, mas ao mesmo tempo ele tem um efeito que mesmo sem ser aplicado no caso concreto, ele tem o efeito de induzir a diminuição do litígio. Né? Ele é um sinal importante para a parte. É o critério pacífico, né? A lei boa não é necessariamente, aí voltando uma das perguntas que você fez, a lei boa não é necessariamente aquela que é aplicada, que ela precisa ser aplicada. Às vezes ela é tão boa que ela nem precisa ser aplicada. Esse artigo 7º seria o caso, de que se ela tivesse efetividade realmente, ela induziria a maior incidência da guarda compartilhada sem necessariamente o juiz ter que pronunciá-la no dia a dia. Tem várias nuances aí, né? E o melhor juiz é aquele que não aparece no jogo, né? Exatamente. É semelhante a isso. É por aí. Sobre o devolver a criança na visita. Então o pai pega e depois devolve a criança. Isso tem influência na formação psíquica, porque a criança tem o sentimento de despertencimento. Então você só devolve o que não é seu. Se você conversar, o Felipe é uma pessoa, esse do SOS Papai, o cara que é belga, é uma figuraça. Se você falasse devolver a criança, ele ia sentar aqui e fazer um discurso de 2 horas para você. Ele fala, a criança não é um pacote, né? Eu falo, não, a gente fala devolve, Felipe. Ele fala, não, mas não admito que fale. Ele fala, não, você vai acompanhar a criança até a casa da mãe. A palavra devolver, até mesmo na criação da criança... Sim, é uma coisa que ele pertence ao outro. Pertence ao outro. Não, tem uma carga duplamente negativa, né? Um objeto e um objeto que pertence aos lados. Né? Então, isso tem interferência direta na construção do afeto. Então, ela vai estar sendo sempre retirada. Não tem o sentimento de despertencimento. Te deixei aí. Eu concordo com você. A única ressalva que eu faria é o seguinte: eu acho que é importante pensar em alguma maleabilidade, porque eu te falei, é sempre muito complexo. Cada caso é uma situação. Por exemplo, eu já conversei com outros pais que têm coisas parecidas. Eu acho que é importante essa maleabilidade, mas a ideia em si eu acho sensacional. Eu acho que é isso. Quando o projeto começou a fazer barulho, aparecer na imprensa, eu fui participar de uma entrevista lá na TV Câmara, e ela estava lá, ela foi convidada para comentar o projeto da Maria da Rosário, né? Então eu fui participar de um debate na TV Câmara sobre o projeto da alienação parental, que estava tomando uma proporção maior, né? Estava começando a sair na imprensa, e ela foi convidada para fazer comentários pelo fato de representar o direito das mulheres. E ela se interessou pelo projeto, com algumas ressalvas, tinha algumas restrições, mas terminando o programa, estava eu lá, outros militantes, né, do Movimento de Paz, nós levamos material para ela, livros, artigos, ela se interessou, tratou com seriedade, e a partir da relatoria dela, o projeto tomou uma proporção gigantesca, né? Ela marcou uma audiência pública, aí a imprensa passou a cobrir mesmo o projeto, então teve uma ampliação muito grande da visibilidade do projeto, a partir da atuação dela na Câmara, né? E aí foi aprovado com algumas ressalvas, né? Ela modificou um pouco a redação, mas teve um trabalho muito cuidadoso. Muito obrigado. Imagina. Foi um pouco redundante, né? Você que me deu uma atualizada também, estou distante ainda. Você acreditar que a formação do juiz, hoje, ela seja no sentido de, tem conflito, tem que resolver, tem que matar o conflito. E resolver o conflito com base em atribuição de guarda. É um equívoco, né? Primeiro que guarda não é feita para resolver conflito. Segundo, se tiver algum conflito depois da atribuição da guarda compartilhada, isso não é necessariamente ruim. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, cara. Tomara que tenha ajudado. Ajudou bastante.
não me leva, eu te peço! Eu te peço! Tipo, eu vou ficar com a minha mãe, por favor! Eu acho que todo mundo vai fazer um trem desse. Eu te peço, por favor, deixa eu viver antes da minha vida com minha mãe. Eu quero minha mãe. The day we met, frozen